Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma noite de conhecimento de física. Tenho certeza que é a matéria que vocês mais adoram, então vocês passam a semana inteira esperando aí para a gente começar a debater nossas ideias, né, sobre aí o que a gente já vem conversando há algumas semanas da parte de física elétrica, principalmente agora quando a gente vai falar sobre as leis realmente, né? A gente viu a parte de indução magnética, como é que uma corrente elétrica produz campo magnético, e como é que o campo magnético produz corrente elétrica. Então, você tem essa relação íntima entre os dois. Um produz o primeiro, o outro produz o segundo. A gente viu como é que funciona uma corrente elétrica dentro desse sistema e as linhas de campo de força geradas dentro desse sistema. Vimos também a parte de esferas, né? Das espiras, desculpa, e dos solenoides e bobinas que são compostos por várias espiras. O importante dentro delas, vale lembrar, é a parte interna delas, onde o campo é uniforme. A parte externa existe campo magnético, mas é extremamente variado, né? Você tem um campo extremamente heterogêneo. Então, regiões mais próximas das extremidades têm campo muito concentrado. Regiões mais distantes têm corpos, né, mais soltos, têm linhas de força mais soltas. Mas a parte interna delas vai ter ali um valor constante. Então, a parte interna das espiras e bobinas é a parte que a gente vai analisar. E a gente, aula passada, deu uma introdução sobre a parte da lei de Lenz e lei de Faraday. E hoje a gente vai definir de verdade essas leis. Como é que elas funcionam, para que elas servem, as unidades que elas trabalham, tá bom? E essa parte de leis, tanto da lei de Faraday quanto a lei de Lenz, a gente vai entender que funciona na produção de energia elétrica, principalmente para motores, tá bom? Motores elétricos. Então, a gente vai dar uma passadinha também nessa aula na parte de motores elétricos, que é a principal aplicação prática dessa situação que a gente vai ter, beleza? Além disso, é claro, as nossas questõezinhas que a gente não pode deixar de cobrar de vocês, como é que cairia no vestibular, como é que cairia em uma prova, tá bom? Então, a gente vai ter essa situação de questões, mas só lá para o final da segunda aula, já que a gente já tiver bem estabelecido quais são os valores das unidades que a gente vai trabalhar e como é que a gente vai trabalhar em cada uma dessas duas leis que vão existir. Bacana? Então, vamos adiante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Lei de Faraday e lei de Lenz. Nosso roteiro da aula de hoje, gente, é sobre as duas leis, lei de Faraday e lei de Lenz, como a gente já tem comentado aqui há alguns minutos. A gente tem como objetivo compreender o fenômeno da indução eletromagnética, como é que ele vai ser alterado, como é que ele vai ser aplicado ao sistema. Verificar as diversas maneiras de variar fluxo magnético, certo? E compreender as duas leis, Faraday e Lenz. Da prática, a gente vai para as questões, como é que seriam as questõezinhas, como é que eles cairiam umas questões como essa numa prova, por exemplo, no vestibular. A primeira lei que a gente vai ver hoje é a lei de Faraday. A lei de Faraday, ou lei da indução eletromagnética, enuncia que quando houver variação de fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma FEM, força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz, a gente conhece ela como FEM. A gente já vem trabalhando ela algumas aulas, simbolizada aí por FEM, que ela é dada em volt. Bom, quantidade de volts produzida por aquela força ali. Quantidade de volts produzida nela. E essa força eletromotriz é a força que é cedida ao sistema. O que é uma coisa motriz? A coisa motriz é o que faz com que você tenha essa situação para mover o sistema. Uma coisa motriz, uma coisa motora, é o que vai fazer com que o sistema se mova. Então, quando eu tenho uma força eletromotriz gerada por indução eletromagnética, é a força que vai fazer com que aquele motor, aquele aparelho eletroeletrônico se mova, se movimente, ou seja, realize o seu gasto energético. Aquela força vai fazer com que o aparelho funcione, tá bom? Essa lei foi estabelecida por Michael Faraday, lá em 1831, a partir da descoberta do fenômeno de indução eletromagnética. Para sua concepção, Faraday realizou inúmeros experimentos. E como foram os experimentos que o Faraday utilizou? Bom, o Faraday ele já estava munido com uma experiência que a gente já tinha falado aqui nas nossas aulas, né? Que é o experimento de Ørsted, que separava, antigamente, magnetismo de eletricidade. A galera não estudava os dois juntos.
Mas agora, com o instrumento de Ørsted, você tem ali o efeito eletromagnético, onde você tem a mistura dos dois. Você tem a eletricidade gerando um campo magnético e fazendo com que a bússola obedecesse o fio onde estava a corrente elétrica, né? Não o contrário. Aí o que foi que o Faraday fez? Ele falou, poxa, se uma corrente elétrica consegue gerar um campo magnético, será que o processo é reversível? Será que eu consigo, através de um campo magnético, gerar uma corrente elétrica? Então, o que foi que ele fez? Ele pegou vários fios com o objetivo de magnetizá-los e botou um resistor, né? Para ver se ele conseguia ligar aquele resistor. Depois de chegar a uma voltagem exercida pelo sistema, você teve aquele resistor funcionando. Aí ele, poxa, então eu consigo fazer com que isso aconteça. O que é que eu vou precisar? De um fluxo magnético, tá bom? Então ele pega o fluxo magnético gerado ao sistema e realiza ali vários experimentos até chegar na equação, que daqui a pouco a gente vê como é essa fórmula, tá bom? Sendo uma lei fundamental do eletromagnetismo, foi o ponto de partida para a construção, por exemplo, de dínamos, tá bom? Aplicados na produção de energia em larga escala. O dínamo aí, a gente já fez até questão lá passada sobre ele, é, por exemplo, aquele dínamo que a gente usa em bicicleta. O cara vai pedalando a bicicleta e o pedalar da bicicleta faz que você tenha uma lâmpada acendendo. Quando a lâmpada acende, você tem uma produção, né, do movimento, da energia mecânica gerada pelo dínamo, sendo produzido uma energia elétrica naquela situação. Só que eles foram usados, em primeiro momento, para produção em baixa escala. Hoje em dia, os dínamos eles fazem parte da produção de energia em grande escala, por exemplo, hidrelétricas. As turbinas que estão rodando lá dentro, você tem uma energia mecânica gerada pela força da água, tá bom? Produzindo energia elétrica ali dentro daquele sistema. Então, os dínamos foram muito utilizados justamente por isso. Então, como é que o cara gerou uma energia elétrica? Através de uma energia eletromagnética, tá bom? Gerada pelo movimento de partículas. E isso aí foi graças ao Michael Faraday em 1831, certo? Aí, nas usinas de geração de energia elétrica, a energia mecânica produz uma variação de fluxo magnético. A partir dessa variação, surge um gerador de corrente induzida. E para a gente entrar nessa parte de geração de fluxo, né, a gente precisou, na aula passada, explicar um pouquinho sobre o que é o fluxo magnético. Na verdade, a variação, né, de fluxo magnético. Lembra lá que eu falei para vocês na aula passada que a espira ela se relaciona com o ímã da seguinte forma: o ímã vai querer se aproximar, né, polo norte aqui de polo sul, e a espira, no primeiro momento, quando ele se aproxima, a espira repele ele, gerando uma corrente, né, gerando uma corrente no sentido anti-horário. Quando o ímã está muito longe da espira, a espira vai querer puxar ele de volta. Por quê? Porque a espira sabe que se não tiver o ímã, ela não tem eletricidade. Então, ela puxa ele de volta, gerando uma corrente no sentido anti-horário. E fica nessa situação de ir para cima, de aproximação, de afastamento. De aproximação e afastamento, certo? Essa aproximação e afastamento faz com que você gere uma corrente induzida naquela espira. Se acaba essa variação, ou seja, o cara para de se aproximar e de se afastar. Se aproximar e se afastar, eu não tenho mais variação de fluxo magnético. Eu tenho um fluxo magnético contínuo, mas não tenho variação. E o que produz a corrente elétrica é a variação do fluxo. Então, não tenho mais aquilo ali. Tá bom? Eu paro de gerar corrente. Abaixo, a gente vê o esquema da usina hidrelétrica. Esse tipo de usina utiliza o movimento da água para gerar uma variação de fluxo magnético. Então, o que acontece? Primeiro, a base da usina é extremamente rígida, né? Geralmente tem uma finca aqui de 60 metros de profundidade ou mais. E aí você tem uma base bem mais larga para aguentar essa pressão da água, tá bom? E aí você tem um reservatório empurrando aquela usina hidrelétrica o tempo inteiro. Então você constrói um duto para regrar a sua passagem de água. Só que no final desse duto, né, você produz um canal de água, você tem uma turbina. Essa rotação de turbina aqui, ó, quando a água passa, você gera uma rotação mecânica nela. Essa rotação de turbina faz com que você tenha
uma variação de fluxo magnético produzindo energia elétrica que vai ser estabelecida nesse gerador. Aí a casa de força armazena ali os geradores ou os capacitores usados também para armazenar a energia elétrica gerada e leva para as linhas de distribuição de energia. Essas linhas de distribuição de energia fazem com que você chegue lá na subestação da sua cidade e de lá para o transformador da sua rua, do transformador da sua rua para a sua casa. A gente já comentou isso em aula passada, tá bom? E depois o rio segue o fluxo dele. Principais impactos da usina hidrelétrica: usina cara, tá bom? Você tem uma usina que tem um caro, então ela produz uma energia cara, tá bom? Não é uma energia barata. Você tem que alagar uma grande área para produzir um reservatório, então você tem uma perda, né, de fauna e flora naquela região. Você tem uma região muito mais alagada do que idealmente seria necessário, então você tem aquela situação ali de não ser natural. Mas, claro, a gente precisa de usar a energia elétrica para poder viver nossas vidas, então a gente, como tem o benefício do país Brasil, tem uma grande região fluvial, muitos rios, a nossa principal fonte de energia é a energia gerada por hidrelétricas. Bacana? Então a hidrelétrica funciona graças aos dínamos feitos pelo Faraday, que geram uma variação de fluxo magnético, que produz uma corrente elétrica, que é armazenada dentro do sistema de casa de força por um gerador, e depois vai para as linhas de distribuição, com o objetivo de que você use ele na sua residência. E aquela fórmula que eu falei para vocês existe, eu consigo achar o fluxo gerado dentro desse sistema. A fórmula matemática que representa a lei de Faraday, como é utilizada atualmente, foi concebida pelo físico alemão Franz Ernst Neumann, indicada como... Bom, por que o Neumann se meteu no meio? Por que o Neumann é que faz a fórmula aí? Gente, porque existem vários tipos de inteligência. Eu sei, você sabe disso. Existe gente que tem um dom da música, né? Então tem a inteligência musical. Tem gente que tem um dom do esporte. Você tem uma inteligência ali atlética, né? Você tem aquela facilidade com o esporte. Tem gente que tem inteligência lógica, que é a inteligência que a gente usa para estudar, matemática, física, química e afins. E tem gente que tem inteligência prática, que era o caso do Faraday. O Faraday, ele era muito bom de experimento. Era um cara que, se você desse para ele um motor, ele desmontava e montava todinho, da mesma forma, mexia em tudo. Então, era um cara prático, muito bom. Só que quando você ia para o papel, para a conta, ele não era tão bom assim. Ele falava, ó, gente, eu sei fazer. Eu não sei como, mas eu sei. Então, ele fala, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tem um alemão que, estudando o trabalho que ele deixou, consegue, com a teoria, comprovar matematicamente a fórmula que ele deixa para a gente, certo? Ó, realmente, o fluxo do campo magnético gera uma força eletromotriz e a fórmula é essa aqui, como o Faraday já tinha feito em experimento tal, tal e tal. Então, não é que o Neumann se apropriou da ideia do Faraday, dos experimentos que ele fez. Ele não fez isso. Ele só edificou matematicamente, postulou aquele experimento, tá bom? Definiu as leis e tudo e chegou nas fórmulas. Sabendo disso, ele chega na seguinte fórmula. Diz que a força eletromotriz induzida, chamada carinhosamente de Fem e dada em volts, certo? É igual a menos a variação do fluxo magnético, que é dada em Weber. Unidade aí, WB, que é o chamado Weber, ok? Sobre o intervalo de tempo. Claro, quanto mais fluxo magnético você tiver em relação a tempo, mais força eletromotriz vai ser gerada. Então, você teria esse tempo aí sendo uma coisa extremamente importante. O sinal negativo da fórmula indica que o sentido da força eletromotriz induzida é a oposição em relação à variação do fluxo. Então, se eu gero um fluxo de campo magnético de aproximação, eu gero uma força eletromotriz de repulsão. Se eu gero um fluxo de campo magnético de afastamento, eu gero uma força eletromotriz de atração, beleza? Isso aí pelaquela mesma ideia que a gente teve lá em relação à aproximação do polos dos ímãs com as espiras, ok? Sempre ter a ideia. Velocidade de afastamento, velocidade de aproximação em relação ao espira. Quando a espira produz ali uma corrente elétrica em sentido anti-horário, ele empurra aquele ímã para fora. Quando você produz uma corrente elétrica em sentido horário, ele atrai aquele ímã para dentro.
Então, você quer sempre esse fluxo aí. Lembrando que a espira, o solenoide, a bobina, ele não quer ser atravessado de forma alguma. Ele quer sempre gerar um fluxo de aproximação ou de afastamento, mas que ele não pode sofrer essa travessia, né? O ímã ele não pode atravessar internamente aquela espira, justamente porque se ele fizer isso, ele cancela o fluxo e aí você não tem mais corrente elétrica gerada naquele meu sistema ali. Então, a nossa equação diz que a força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Sendo que a força eletromotriz é dada em volts, o fluxo magnético é dado em Weber, tá bom? E o intervalo de tempo é dado em segundos, ok? Um exemplo bem fácil para a gente conseguir entender. Uma espira está imersa em um campo magnético e a intensidade do fluxo magnético que atravessa é de 2 vezes 10 elevado a menos 6 Webers. O que é isso? Isso aqui é a variação do fluxo. Olha aí. Em um intervalo de tempo de 5 segundos. Esses 5 segundos é o quê? É o ΔT, variação de tempo. A intensidade do campo magnético é reduzida a zero. Então, esse fluxo aqui é o inicial, tá bom? E esse fluxo zero aqui é a minha variação de fluxo o quê? Final. Determine o valor da força eletromotriz induzida nessa espira, nesse intervalo de tempo. O que a gente faz? Como ele deu variação de fluxo inicial, variação de fluxo final e intervalo de tempo, eu posso aplicar direto na fórmula. Que fórmula, Matheus? Bom, a minha força eletromotriz é igual menos a minha variação de fluxo sobre o intervalo de tempo. Então, a minha força eletromotriz ficaria menos o fluxo final, menos o fluxo inicial, ok? Sobre o intervalo de tempo que ele demorou para ter esse fluxo, para fazer essa oscilação aí. Então, qual seria a minha força eletromotriz? Minha força eletromotriz seria menos fluxo final, zero. Por quê? Porque ele foi reduzido, olha, ele reduziu até zero. Então, fluxo final. Menos o fluxo inicial, 2 vezes 10 a menos 6. Bacana? Dividido pelo intervalo de tempo, que vale 5. Então, ele teria um intervalo de tempo de 5 segundos para poder fazer isso. Fluxo final do cara, 0. Fluxo inicial do cara, 2 vezes 10 a menos 6. Intervalo de tempo, 5. Matheus, por que essa fórmula tem um negativo antes do fluxo? Porque, geralmente, o fluxo final é menor que o fluxo inicial, porque a força eletromotriz é contrária à formação daquele sistema. Então, o fluxo final, 0, menos 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 5. Menos com menos mais. Então, ficaria 4 vezes 10 a menos 7, tá bom? Dividido aí, ficaria mais 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 5, 4 vezes 10 a menos 7 volts. Teria uma força eletromotriz positiva, porque ela vai estar cedendo energia para aquele sistema funcionar, ok? A outra lei que a gente vê hoje, que a gente até comentou na aula passada, é a lei de Lenz, tá bom? Como a lei de Faraday, é possível determinar o valor da força eletromotriz induzida em um circuito. Bacana. E daí a gente pode encontrar a intensidade da corrente elétrica. A lei de Lenz estabelece que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida é o contrário da variação de fluxo magnético. Então, a lei de Faraday vai me dar uma conta, a parte algébrica que eu posso fazer. Enquanto a lei de Lenz, ela vai estabelecer que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida é o contrário, olha aí. Olha que palavra bonita. Contrário. Já virei paroxítona. Tal, bonitona essa palavra. A variação do fluxo magnético. Isso aqui é bom vocês terem ideia. Por quê? Porque quando eu falo contrário a essa variação de fluxo magnético, eu teria uma alternância entre os ímãs, ok? Então, olha o que acontece na lei de Faraday, como eu falei aqui para vocês. O ímã vai se aproximar, a corrente vai rotacionar em sentido anti-horário e vai empurrar esse cara para fora. Só que quando o ímã está muito longe, a corrente muda o sentido de rotação e puxa ele para dentro. Então, você tem um campo magnético produzido
pela corrente. E esse campo é contrário àquela variação de fluxo, ok? Isto é, se o fluxo magnético aumenta, aparecerá no circuito uma corrente induzida, que criará um campo magnético induzido em sentido oposto ao campo magnético onde o circuito está inverso. Então, enquanto esse campo aqui do ímã, né, ele vai estar para um sentido, ele vai gerar um sentido oposto do fluxo magnético gerado pelaquela corrente contínua, tá bom? Pelo campo magnético gerado pelaquela corrente contínua. Lembrando que eu estou falando de corrente induzida. Então, só vai existir corrente se eu tiver um fluxo de campo magnético. A partir do momento que eu não tenho fluxo de campo magnético, eu não tenho produção de corrente induzida. Logo, aí não vale mais para essa situação, ok? Na imagem abaixo, temos um ímã se aproximando de uma espira. Essa aproximação produz um aumento durante o intervalo de tempo do fluxo magnético através da espira. Então, você tem um ímã se aproximando de uma espira pelo polo norte dele. Essa aproximação produz um aumento, tá bom? Durante o intervalo de tempo de um fluxo magnético através da espira. Nessa situação, o campo magnético criado pela corrente induzida surge para anular esse aumento. Então, ele quer anular esse aumento. Portanto, tem sentido contrário ao campo magnético do ímã. O que foi que eu falei para vocês agora? Que o ímã ele não pode atravessar a espira. Então, as linhas de campo do ímã são bem definidas, porque é um ímã, né? A linha sempre sai do polo norte com direção ao polo sul. A gente já teve essa aula, explicou lá aquela parte de campo magnético saindo do polo norte, chegando no polo sul, como é que funciona a bússola, por que ela aponta para o norte do planeta, norte geográfico, norte magnético, diferenciou os dois. A gente viu que o ímã tem uma coisa chamada de inseparabilidade dos polos, ou seja, os polos eles não mudam de valor, nem de determinação, norte não vira sul, nem sul vira norte, e as linhas de força sempre vão sair do polo norte para o polo sul. Quando isso acontece, eu vou gerar uma corrente induzida em um sentido anti-horário. Produzindo essa corrente em sentido anti-horário, eu uso a regra da mão direita. Que regra é essa? O meu polegar acompanha a corrente e o sentido dos meus dedos, né, fazem o sentido da rotação, como se eu estivesse abraçando a argola. Então, quando eu faço isso, deixa eu tentar fazer um desenho um pouco menos ruim aqui. Quando eu faço isso, eu faço o seguinte. É como se meus dedos estivessem abraçando essa argola, né? Você teria dedos aí abraçando essa argola. Produzindo uma corrente elétrica para cá e gerando um fluxo de campo magnético para onde? Para cá, ó. Então, esse fluxo faz o que com o ímã? Tenta expurgar ele, ou seja, tenta jogar ele para fora, tenta empurrar. Por quê? Porque ele está vindo muito, ele está querendo se aproximar. A espira não pode ser atravessada, porque se ela for atravessada, ela vai anular totalmente o campo magnético do ímã. E ele não quer isso, ele quer só que você tenha uma produção através de um fluxo. Então, quando você tem isso, você tem um campo criado pela corrente induzida. E isso vai fazer com que aquele ímã seja afastado da corrente, né, da espira. Por outro lado, quando ele está longe o suficiente, o cara puxa ele de volta. Se o fluxo magnético diminui muito, o sentido da corrente será tal que o campo produzido por ele terá o mesmo sentido do campo magnético do ímã. Por quê? Porque ele jogou ele para longe. E aí ele percebeu o seguinte, que longe demais ele também não vai ter corrente, porque o campo magnético do ímã não vai produzir nada dentro dessa espira. Então, quando ele joga o cara para longe, velocidade de afastamento, ele troca o sentido da corrente. Olha aí, a corrente agora foi para o sentido horário. Se a corrente agora foi para o sentido horário, a minha mão muda de sentido. É como se minha mão agora estivesse segurando a argola pelo lado de lá. E isso vai produzir meus dedinhos para dentro. A corrente
vai estar naquela situação, certo? E aí você vai ter uma força de atração dentro do sistema. As linhas de campo do ímã continuam saindo do Polo Norte. Ímã não muda a linha de campo de força, por favor. Ímã não muda. Então vai continuar querendo atravessar aquela situação e não vai conseguir, tá bom? Porque está muito longe. Só que aí o que foi que a corrente fez? A corrente puxou de volta esse ímã. Quando ele puxa de volta esse ímã, ele faz com que você tenha um outro fluxo, né? Na figura abaixo, representamos agora o ímã se afastando da espira. Nesse caso, o campo criado pela corrente induzida surge para impedir que ocorra uma redução do fluxo. Logo, tem mesmo sentido. Então, quando ele está muito perto, você quer anular aquele crescimento, porque ele está chegando muito perto, ele não pode atravessar a espira. Aí ele afasta o ímã. Quando ele está muito longe, ele não pode ficar também muito longe do ímã, porque senão ele vai ter uma redução do fluxo. O que é que ele faz? Ele puxa o ímã de volta. Como é que ele faz isso? Mudando o sentido da corrente. Porque se eu mudo o sentido da corrente, eu abro para uma interpretação de atração e repulsão da corrente. Então, sentido anti-horário. Linha de força contra o ímã. Isso aqui é importante. Deixa eu até anotar para vocês. Sentido anti-horário. Repulsão, né? Afastamento do ímã. E no sentido horário? Aproximação, né? Do ímã. Lembrando que isso aqui, gente, é válido quando eu estou me aproximando pelo polo norte, tá bom? Se for pelo polo sul a ideia é a mesma, mas a aplicação é diferente, porque eu faço uma inversão, beleza? Quando eu faço essa inversão de polos, eu transformo aquela situação em uma situação de, quando eu estou me aproximando do ímã, eu vou estar me repelindo, e quando eu vou estar me afastando do ímã, eu vou estar me atraindo. Isso em relação ao polo sul. Bacaninha? Então, vou pedir aí um minutinho para que vocês possam copiar essa parte aí, porque é realmente muito importante. Olha, gente, como é que ficaria a situação caso eu quisesse usar pelo lado negativo do ímã? Teria aqui duas espiras, ok? E aí agora eu vou me aproximar vou aproximar o ímã, só que pelo polo sul, não pelo polo norte. Velocidade de aproximação, ou seja, ele está indo em direção à espira, porém agora ele está indo com relação ao polo sul. Como eu falei para vocês, as linhas de força do ímã, elas não mudam. Então, o polo sul são linhas de força de chegada. A espira, ela não quer ser atravessada. Então, ela tem que gerar um fluxo de campo que seja contrária a essa aproximação do polo sul. Então, ela tem que gerar uma repulsão. Logo, as linhas de campo deles não podem se aliar. As linhas de campo da espira tem que ser para dentro, tá bom? Por
Porque justamente vai ficar polo sul com polo sul, entre aspas, né? Para fazer isso, ele precisa gerar uma corrente em qual sentido? No sentido, ó, horário. Então, no sentido horário, eu consigo gerar aquela corrente. O amarelo fica ruim, né, de vocês verem? Deixa eu botar roxo, roxo fica legal. Olha aí, você tem uma corrente I que vai rolar em qual sentido? No sentido horário. Beleza? Percebam que é o contrário quando eu me aproximo pelo polo norte. Eu gero uma corrente no sentido anti-horário. E aí, quando eu tiver uma situação de afastamento, o que foi que aconteceu? A espira conseguiu repelir o ímã. O ímã entendeu o recado e foi embora. Teve uma velocidade de afastamento agora. Só que a espira entendeu que se ficar sem ele, você não consegue mais ter a produção de corrente elétrica. Então, o que ela fez? Ela respeitou aquelas linhas de força do polo sul e puxou ele de volta. Como é que ele puxa? Quando ele alinha as linhas de campo. Ó. Quando alinha as linhas de campo, ele faz com que você tenha uma corrente elétrica no sentido anti-horário que vai produzir aquela atração de volta do ímã. Né? Então, velocidade de aproximação, o cara tenta repelir o ímã. Velocidade de afastamento, o cara tenta puxar o ímã de volta. E esse fluxo alternado faz com que você tenha essa produção de energia elétrica do sistema. Ok? Sempre lembrar disso aí. Lembrar que, por exemplo, quando eu ponho um ímã, é bem fácil vocês entenderem quando eu ponho em cima de um carrinho. Produz uma espira ali naquele sistema ali, eletrizado e tudo. Aí eu tenho uma corrente elétrica alternada induzida, o carrinho ora vai se aproximar, ora vai se afastar, justamente porque ora a corrente vai correr no sentido horário, ora a corrente vai correr no sentido anti-horário. Então você tem essa variação de fluxo de campo magnético, o que permite essa movimentação do carrinho dentro daquela minha espira. Ok? E aí a gente consegue ter aplicações práticas, a lei de Faraday, como eu tinha falado para você. Tinha falado sobre motores elétricos, que eu acho que é a nossa principal aplicação dentro do sistema. Motor elétrico. Além de ter possibilitado o surgimento dos geradores de energia, como aqueles que são empregados em basicamente todos os tipos de usinas elétricas, o fenômeno da indução eletromagnética descrita pela lei de Faraday permitiu que criássemos o primeiro motor elétrico, tá bom? Então, olha como isso foi importante, principalmente para as revoluções industriais. Você teve que ter motor elétrico para ter a segunda, né? Da Revolução Industrial. Então, essa parte de gerador de energia elétrica é amplamente usada em usina elétrica. E foi graças a esse fenômeno também que a gente consegue criar um motor elétrico. E o que é um motor elétrico? O motor elétrico e os geradores funcionam por meio do mesmo princípio. Dentro dos motores, há uma espira condutora. Olha aqui, isso aqui é um exemplo de motor elétrico. O que é que você faz? Você abre ele, corta ele aqui. Ó. Como é que ele é por dentro? Ele é assim, como essa segunda imagem. Dentro dele tem uma espira condutora disposta entre os polos opostos numa configuração de ímãs. Então, você tem várias espiras aqui dentro, ó, desse sistema. Você tem várias espiras dentro desse sistema dispostos entre polos diferentes. Quando uma corrente elétrica passa através da espira condutora, o campo magnético dos ímãs produz um torque sobre ela, fazendo ela girar. Então, aqui a gente produz o que a gente chama de torque eletromagnético, né? Torque magnético ali no sistema. Então, você tem uma alternância dos polos. Olha, ora ele é norte, ora ele é sul. Ora ele é norte, ora ele é sul. Mesma coisa em cima. Ora ele funciona como polo norte, ora ele funciona como polo sul. Justamente por causa daquele fluxo do ímã, né? Ora ele se aproxima, ora ele se afasta. Ora ele se aproxima, ora ele se afasta. Então, você tem essa seleção aí, né, dentro do sistema, fazendo com que você tenha uma variação de fluxo de campo magnético. Isso produz o quê? Produz corrente, que é a função aí do motor elétrico, né? Vai querer produzir uma corrente elétrica para fazer alguma coisa funcionar. Os transformadores são dispositivos utilizados para baixar ou elevar tensões de correntes elétricas dentro de um sistema. Lembrar disso aí também. São constituídos por duas bobinas primária e secundária. Elas são enroladas em volta de uma barra de ferro fechada e dispostas em formato de U.
Bacana? Onde é que a gente vê os transformadores? Gente, transformadores são usados para distribuição elétrica consciente dentro de um sistema de rede. Perto da sua casa, com certeza tem um poste, certo? Nesse poste, alguns desses postes têm uma caixa de ferro grande, que tem vários arcos em formato de U na parte externa dele. Ali, gente, é um transformador. Esse transformador, ele tem essas partes de bobinas, tá bom? Primária e secundária. Bobina primária aqui. Bobina secundária desse lado. E ele vai fazer uma distribuição, uma elevação ou uma segurada, né, da tensão e da corrente elétrica no sistema. Quando a corrente elétrica alternada passa pelo enrolamento primário, um campo magnético oscilante, olha esse campo magnético em verde aqui, ó. Campo magnético oscilante é produzido e guiado através do interior da barra de ferro. Dessa maneira, uma corrente elétrica é induzida no filamento, né, do secundário, no enrolamento secundário. Então, eu produzo uma corrente elétrica aqui. Percebam que o primário e o secundário não têm contato de filamentos entre si. Eles não possuem aí um fio ligando eles, ou seja, não há transporte de energia elétrica de forma direta. Como é que o primário produz uma energia elétrica lá no secundário? Pelo seguinte fato. Quando eu estou no primário e chega uma corrente elétrica, eu produzo um campo magnético. Esse campo magnético percorre o transformador e vai até a região onde o secundário se encontra. Quando o secundário é atravessado por esse campo magnético, cadê a cor verde? Está aqui. Quando esse secundário é atravessado por esse campo magnético, eu tenho um efeito de quê? De indução. Porque eu vou ter um campo eletromagnético gerando uma corrente elétrica. Quando ele gera essa corrente elétrica, ó, ele tem uma corrente liberada em valor de I lá para aquele sistema. Ok? Então, quando a corrente elétrica alternada passa através do enrolamento do primário, ele produz um campo magnético oscilante. Lembra que eu só posso ter campo magnético se eu tiver uma oscilação, tá bom? Se eu tiver um fluxo... Desculpa, eu só posso ter corrente elétrica se eu tiver um fluxo de campo magnético, uma oscilação do mesmo. Então, eu só posso produzir aquela corrente elétrica no secundário se eu tiver um campo magnético oscilante. Bacana? E essa característica é muito importante quando eu falo do primário. É produzido e guiado através do interior da barra de ferro. Dessa maneira, uma corrente elétrica é produzida no enrolamento do secundário. Com qual objetivo? Deixa eu terminar bem aqui o texto, depois eu conto o objetivo. A relação entre o número de espiras de enrolamento primário e secundário é o que determina o aumento ou a diminuição de tensão elétrica na entrada e saída. Então, você, quando constrói o transformador, você sabe se ele vai querer regular a tensão ou se ele vai querer regular a entrada e saída de corrente. Vamos supor que você mora aí numa casa, sei lá, com 4 pessoas. Mora você, seu pai, sua mãe e seu irmão. O seu vizinho mora só. É um cara, uma pessoa, uma mulher que mora sozinha. Tanto faz. E aí, o seu outro vizinho, do seu outro lado, é uma família que mora 8 pessoas, tá bom? Mora a avó, mora os pais, moram os filhos, uns netos. Moram 8 pessoas. O consumo de energia elétrica nas duas casas é igual? Primeiro, a zona onde a gente mais consome energia elétrica é entre 6 e 9 horas da noite. Isso é para o Brasil inteiro, é a regra do Brasil. Então, dentro desse parte aí, você tem o maior consumo de energia elétrica. Então, vamos pegar esse horário aí, de 6 até 9 horas. Uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que mora com mais 3 pessoas, família de 4 pessoas, e uma família de 8 pessoas, nesse intervalo de tempo, eles vão consumir a mesma quantidade de energia elétrica? Não. Então, eles estão extremamente próximos um do outro. Por que que a voltagem da família de 8 pessoas não afeta a pessoa que está sozinha? Entendeu? A pergunta-chave é essa. Por quê? Porque a situação é a seguinte, você tem um transformador que vai redistribuir aquela tensão, aquela corrente elétrica. Ele funciona justamente para isso. Quando a corrente elétrica da redistribuição, lá da subestação, chega no transformador, ele chega numa determinada tensão e na corrente elétrica papocando. Quer trabalhar, tá lá, cheio de energia. Tomou pré-treino, vai pra academia, loucaço, quer trabalhar. O que é que o transformador fala? Bicho, tu vai para cá, cidadão, tu vai para ali, isso aqui vai para cá. Ele controla essa passagem de corrente. Por quê? Porque se eu mandar uma tensão
uma corrente elétrica suficientemente grande para abastecer aquela casa de 8 pessoas, para a casa da pessoa que mora sozinha, vai queimar aparelho na casa da pessoa. Entendeu? Porque essa corrente foi uma corrente exagerada. Então, ele serve para redistribuir esse sistema dentro do redistribuição. Justamente através do quê? Daquele fluxo de campo magnético criado para obedecer àquela situação dentro de um sistema. Bacana? Então, você tem sempre essa relação de segurar. Da mesma forma que, se eu pegar a corrente, a tensão liberada para aquela casa da pessoa que mora sozinha, jogar ela numa corrente de tensão de uma casa de 8 pessoas, não vai sustentar. Uma pessoa vai estar usando uma TV, outra vai estar usando um notebook, outra vai estar usando um carregador na tomada e tal. Não vai gerar. Por quê? Vai ser muito consumo para pouca energia. Então, o transformador serve para isso, para redistribuir aquela parte ali, só toque de meio de campo de bola e tal, que é justamente para poder diferenciar ali para onde é que vai determinada quantidade de energia. Bacana? Gente, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aulinha, certo? A gente vai dar um rápido intervalo aí para que você possa tomar uma água e ir ao banheiro, tá bom? Próxima aula a gente começa as questões e continua falando um pouco também sobre motores e geradores elétricos. Bacana? Essa primeira aula a gente viu a lei da indução de Faraday, bom, proposta por Newman, a equação lá que a gente vai usar, bacaninha ela. Vimos também a lei de Lenz, que fala sobre a formação de campo magnético induzido em relação à corrente, a aproximação e afastamento quando eu tenho um fluxo de campo magnético. Demos a ideia inicial de motores elétricos, tá bom? Produção de energia elétrica ali pelaquela parte bobina. E também sobre os transformadores, como é que a gente funciona dentro de um sistema, para que ele vai servir. Bacana? A gente vai dar um rápido intervalozinho, já já a gente volta com mais física. Tchau!